Geografia e as pessoas com deficiência, um processo histórico, filosófico, para além da educação inclusiva. O processo de urbanização e sustentabilidade e a convivência das pessoas com deficiência no espaço urbano natal. Introdução. A participação de pessoas com deficiência na sociedade revela uma extrema miscelânea de existências, tanto no polo passivo, sendo sujeitos de cuidados, quanto ativos, sendo responsáveis pela convivência familiar, e ainda de uma forma mista, responsabilizando-se e sendo cuidado em algumas situações. Em todos os casos, no entanto, faz-se necessária a inserção de adaptações para que estes tenham acesso a bens e serviços públicos e privados. Por exemplo, uma loja de grande circulação, se não houver um projeto arquitetônico universal, as pessoas com deficiência não conseguem utilizar-se dos mesmos. O processo competitivo humano, desde o princípio, revela a condição gregária de aniquilação dos últimos em benefício dos excessos de recursos aos primeiros. Neste caso, processos cooperativos revelam-se de importância secundária. A relevância cooperativa gera uma eliminação do processo de pessoas com deficiência, tendo em vista que essas em alguns casos, necessitam em alguns casos referido processo para realizar a adaptação do meio. A questão da pessoa com deficiência revela-se como um vasto campo do conhecimento, que tem seus reflexos em todas as áreas. No que se refere à geografia, esta contribui no planejamento espacial a fim de que haja acessibilidade para todos ou, como se costuma expressar, uma acessibilidade universal, garantida pelo mesmo desenho dos equipamentos urbanos. Estas são designadas conforme o aspecto legal no ordenamento pátrio pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Anteriormente a este regramento já existia uma legislação menção a, na legislação a menção à pessoa com deficiência, através da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que estipula os percentuais que a administração pública deve contratar, estipulando o percentual de até 20% das vagas ofertadas em concurso público, reservadas para PCDs. Da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que estabelece a participação da pessoa com deficiência no ambiente laboral, estipulando os percentuais aplicados para as empresas de acordo com o número de empregados. E a Lei 8.212, de 24 de julho de 91, expõe a finalidade da Previdência Social, expressando condições especiais da Previdência disponibilizada às pessoas com deficiência. Desta forma, encontra-se de forma implícita os processos de adaptações espaciais para que as pessoas com deficiência possam exercer as atividades profissionais nas instituições públicas e privadas. Não há modo de tornar-se domínio de estudo caso não ocorra um debruçar-se sobre os aspectos a serem analisados. Em se tratando de pessoas com deficiência, uma faceta da realidade, o desenvolvimento geográfico da questão carece de um aprofundamento na sociedade brasileira, pois, caso este fato se averiguasse na prática, não haveriam tantos empecilhos que obstam a participação social das mesmas. Isso, contudo, não ocorre em países anglófonos, que desenvolveram o estudo de diversas áreas, inclusive Geographies of Disability, a qual Brendan Gleeson define a deficiência através do modelo socioespacial. Disability has been theorized in the social sciences, notably disability studies, embracing sociological perspective, historical and spatial disciplines, geography, urban planning and architecture. No Brasil, entretanto, os próprios indivíduos preferem negar-se como tal a identificarem-se e lutarem conforme a mesma predetermina, uma vez que nas cidades de convivência, principalmente naquelas de pequena relevância política e social,
Dificilmente se encontrará uma pessoa com deficiência perambulando pela cidade, por motivos os mais diversos. Ainda que haja diversos incentivos fiscais, poucos têm acesso aos mesmos, impedindo dessa forma a livre circulação, construindo dessa forma um modelo socioespacial da pessoa com deficiência. Um dos motivos de inacessibilidade expressa-se o fato de, no limiar da unidade habitacional do indivíduo para o espaço público, existirem poucos equipamentos que permitam a livre circulação desses seres pelo ambiente urbano. E, conforme no ordenamento jurídico pátrio, estes impedimentos são explicitados mais especificamente na Lei 13.146. Artigo 3º, alíneas A, B, C, D, E e F. Existem barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência, bem como o gozo e a fruição e o exercício de seus direitos de acessibilidade à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, barreiras arquitetônicas, as que existem em edifícios públicos e privados, barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de comunicação e meios de transporte, barreiras de comunicação e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social das pessoas com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Para a análise geográfica em questão, os equipamentos urbanísticos da cidade dificultam sobremaneira a livre circulação das PCDs no exterior dos ambientes fechados. Devido à falta de acessibilidade urbana, dificilmente um sujeito que tenha deficiência conseguirá acessar os mais diversos equipamentos urbanos de forma livre, conforme observado a inexistência de acessibilidade urbanística nas proximidades das residências que gera um efeito cascata para o acesso aos demais serviços. Nesse ponto, a vertente atitudinal ganha um aspecto a ser desenvolvido, pois, de acordo com o pensamento privatista, a responsabilidade da inclusão social do indivíduo é a responsabilidade da família. No entanto, sendo a família a primeira sociedade na qual o indivíduo é inserido, ela não será única para e por toda a existência do ser humano. O trabalho, a escola, a rua, os hospitais, ambientes de lazer, certamente serão lugares nos quais ocorrerá o trânsito de pessoa, onde toda a existência humana e social acontecerá. E é exatamente por isso que os ambientes de usufruto público devem comportar a todos sem distinção, com relação a uma expressão. O trabalho, Santos, 1979, expressa que o preço do capital e o trabalho não ficam imutáveis numa situação de progresso técnico, como o número de empregos que não exigem qualificação é elevado ao circuito superior. Isso permite a utilização de uma parcela da população da mão de obra que não vem do outro circuito. O preço dessa mão de obra é fixado pelas atividades modernas, mas em função dos fatores de oferta e de demanda existentes no setor doméstico. Como a demanda desse tipo de emprego aumenta sem parar, ocorre a tendência à queda do salário. As vantagens a favor dos assalariados que poderiam ser esperadas das atividades de alto coeficiente de capital intensivo, não se concretizam. A relação capital-trabalho depende da técnica aplicada pelo indivíduo. Para tanto,
É necessária captação que, para uma parcela da população, é defasada, devido à ausência de acessibilidade nos diversos ambientes, conforme mencionado anteriormente. O conceito filosófico, quanto ao conceito filosófico, a PCD nos impõe a seguinte questão: seriam as pessoas com deficiência mental seres dotados de vontade? E neste ponto a geografia aporia o seguinte fragmento: para modificar o espaço e, ao que tudo indica, a vontade inata pessoas com deficiência mental, sim, são seres dotados de vontade, estas expressas por si mesmas ou seus procuradores, detentores de suas vontades. No fragmento seguinte, interessa-nos verificar que as modificações espaciais realizam-se tanto no ambiente interno, nos lares dos indivíduos, e sim, todo esse espaço adapta às condições específicas de cada um, e no ambiente externo, onde as entidades públicas e privadas realizam modificações a partir das demandas. Estas solicitações são atendidas a depender do fluxo de indivíduos nos referidos locais. Quanto maior o fluxo de pessoas em questão, de quantidade, quanto a intensidade. A comprovação é feita por muitos anos, em espaços luminosos e espaços opacos, pois estes locais são os mesmos onde as maiores concentrações de capital. Este problema resulta de fato no fato de, em muitos casos, as PCDs não conseguirem locomover-se com autonomia pelo espaço público. A geografia, enquanto campo de pesquisa e contribuinte para o planejamento espaço-territorial, tem a incumbência de incluir no ideário do território questões relativas à acessibilidade universal, para que todos os indivíduos possam usufruir dos equipamentos urbanos, mas não apenas destes, como da integridade espacial, com o fim de não isolar uma determinada parcela da população do convívio social, fazendo com que estes se isolem em determinados recintos, que os comportem, isolando os mesmos, transformando a realidade destas pessoas em verdadeiros dramas. O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. A geografia passa a ser aquela disciplina tornada mais capaz de mostrar os dramas do mundo, da nação e do lugar. E, por sua vez, para que haja um termo na situação dramática, faz-se necessário planejamento, e uma das funções geográficas é exatamente essa questão. Para tanto, lançando mão de um ferramental cartográfico que mapeia a superfície a fim de racionalizar os esforços a serem desenvolvidos no espaço para dar-lhe utilidade a qual mesmo se presta. Problema de pesquisa.